Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de algo que tem sabotado muitos sonhos, muitos projetos. O medo. O medo é uma coisa que paralisa, é algo que o inimigo usa contra nós para nos paralisar, para não deixar nós cumprir com o nosso propósito e não viver a vida abundante que Deus tem para nós. Eu sei que é difícil porque eu tenho enfrentado muitos medos. Para mim poder estar aqui gravando esse vídeo para vocês, eu tive que enfrentar um medo, enfrentar a vergonha. Um dos maiores medos que a gente enfrenta é o medo do julgamento dos outros, é o medo de o que os outros vão pensar se eu fazer isso. E nós não devemos se preocupar com o que os outros vão pensar, nós devemos somente se preocupar com o que Deus vai pensar e o que Deus tem para nós. Se apegar às promessas que Deus tem para nós, as promessas de bem e não de mal. Tem coisas que parecem muito difícil, mas nós temos que ter coragem para encarar, para enfrentar. Não adianta nós querer ter a ausência de medo, esperar o medo sumir para a gente começar a fazer algo. Se a gente ficar esperando o medo desaparecer para depois fazer algo, a gente não faz nada. Eu sei por causa de mim, sei por experiência própria que há muito tempo já eu queria ter abrido um canal no YouTube. Eu tenho estudado bastante sobre inteligência espiritual, inteligência pessoal, a saber lidar com as emoções, ter uma conexão maior com Deus, porque o principal pilar da nossa vida para nós alcançar o sucesso, para nós ter a vida que Deus quer que nós vivemos aqui na Terra, para nós cumprir com o nosso propósito, é nós ter uma vida espiritual ativa, uma conexão com Deus diariamente. Então, eu venho estudado bastante sobre isso, eu tenho lido bastante a palavra, as promessas maravilhosas que Deus tem para nós, o amor de Deus por nós. E fazia tempo já que eu queria gravar esse vídeo, mas o medo não deixava, a vergonha não deixava. Então, eu comecei a enfrentar esse medo, encarar o medo. É claro que ele não vai sumir de vez, mas eu sei que todos os dias, se eu colocar um pouquinho de coragem, o medo vai fugindo. No outro dia eu coloco mais um pouquinho de coragem e o medo vai fugindo. E assim a gente vai vencendo todos os obstáculos. Muitas vezes a gente coloca desculpa por causa do medo mesmo. A gente está com medo de começar alguma coisa, de começar algo novo, talvez a empreender, a criar um negócio próprio. Muitas vezes a gente começa a colocar desculpas, mas na verdade é o medo que está ali sabotando, que é o medo que está nos travando. Eu era assim, eu sempre colocava desculpa. Eu colocava desculpa que eu não tinha onde gravar, eu não tinha a iluminação para fazer um vídeo, ia colocando desculpa e desculpa, e Deus foi preparando tudo. Hoje eu montei um escritóriozinho aqui, um estúdio para mim gravar os meus vídeos, e daí eu pensei, bom, agora eu não tenho mais desculpa, eu tenho que fazer, eu tenho que colocar a fé em ação. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso criar o meu canal e transmitir a minha mensagem para as pessoas, porque todos nós carregamos uma mensagem, e essa mensagem que Deus colocou dentro de nós é para ajudar as outras pessoas. Todos nós já passamos por alguma situação, por algum obstáculos e tivemos força para vencer. Então isso
pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade a vencer. Eu já enfrentei a depressão. Outro dia eu quero falar sobre isso com vocês. É difícil, mas eu consegui vencer. E quantas pessoas que estão enfrentando muitos desafios, muitos problemas e precisam da sua mensagem, precisam de uma palavra sua, uma palavra que vai ajudá-las. Sei que não é fácil muitas vezes da gente pegar e colocar o pé para Deus colocar o chão. Muitas vezes nós estamos esperando enxergar o chão ali para depois colocar o pé, mas nós temos que colocar a nossa fé em ação, que é nós colocar o pé mesmo sem enxergar o chão, porque o momento que nós ter a atitude de colocar o pé, aí Deus vai colocar o chão. Fazer como Pedro, que ele caminhou por cima da água, ele foi ao encontro de Jesus. Ele confiou, mesmo que na caminhada, quando ele estava indo, ele olhou para as ondas, para o vento e se apavorou e tirou o foco de Jesus e começou a afundar. Mas ele pediu ajuda e Jesus estava ali, estendeu a mão e salvou ele. Então, com nós é a mesma coisa. O momento que nós começar a fazer algo novo na nossa vida, nós não devemos mais olhar para os obstáculos, para o vento, para as tempestades. Nós devemos olhar somente para Jesus, porque quando nós tiramos o foco de Jesus, o medo vem, e o medo vem para nos afundar. Então, nós sempre temos que ter bom ânimo, ter coragem e nunca desistir dos sonhos que nós temos, porque os sonhos que nós temos no nosso coração foi Deus quem colocou, e o inimigo sempre está tentando sabotar, está tentando destruir, porque o ladrão não veio senão a matar, roubar e destruir. O inimigo vem para roubar os nossos sonhos, para roubar a nossa esperança. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então Jesus veio para ressuscitar os sonhos, aqueles teus sonhos que você não acredita mais que possa ser realizado. Jesus veio para ressuscitar. Então basta nós crer, acreditar, porque Ele sempre vai estar com os braços abertos para nos ajudar, porque o que Deus tem para nós são coisas boas. A vida que Deus tem para nós é maravilhosa. Muitas vezes a gente enfrenta dificuldades e daí a gente pensa assim: ah, mas é Deus que quis assim, não tem o que fazer, Deus quis assim. Mas muitas vezes não é Deus que quis assim, aquilo ali foi a gente mesmo que provocou, a gente mesmo que se colocou naquela situação. E daí demos a desculpa que Deus nos colocou ali, e daí assim a gente não consegue sair dali, não consegue sair daquela situação, e daí a gente acha que aquele sonho não era para mim, porque foi Deus que não quis que fosse realizado, mas muitas vezes é o medo que nos paralisa, é o medo que chega para matar e destruir os nossos sonhos. Então nós devemos sempre olhar para Jesus, que é dele que vem o nosso socorro e que vem a nossa força para vencer, para fazer algo novo.